Olá a todos, que tal, meus amigos? Estamos nos preparando então para mais um dos nossos encontros, que coisa boa! A nossa prece de hoje está por começar. Sejam todos bem-vindos, amigos queridos deste grupo de oração, estejam vocês onde estiverem, por esse Brasil imenso, por esse mundo como um todo. Temos integrantes hoje em dia de 35 países diferentes, né? O que é também um motivo que dá sentido àquela ideia de estarmos carinhosamente desejando abraçar o mundo todo, não é? Divulgando e difundindo os recursos da oração a favor de tanta gente enferma, tantas pessoas precisando de auxílio médico, de auxílio espiritual. Que a nossa contribuição diária possa ser de alguma valia para todas elas, onde é que elas estejam. Lembrando que, na verdade, aqueles que mais contam para estas realizações são exatamente aqueles que nós buscamos trazer pelas nossas rogativas, pelas nossas súplicas, para o encontro da prece a favor de toda essa imensa realidade ainda de muito sofrimento. Que cada um possa ter separado para si ou para os seus familiares, se estão em casa, um recipiente com água para que ela seja fluidificada, servindo não apenas no sentido terapêutico, curativo, pelas modificações que os amigos espirituais podem fazer com as suas moléculas, vamos dizer assim, como também que nós possamos guardá-las se queremos entregar a alguém, dividindo, não é, o recurso da água, que portanto não é apenas para quem tenha já algum problema de saúde, mas para quem possa, uma vez ingerindo-a, ser auxiliado do ponto de vista preventivo. Gostaria de lembrar aquela questão das listas, todos já sabem como funciona, a importância de estarmos como que atualizando-a, né? Envolvendo encarnados, desencarnados, mas claro, com uma prioridade que é a das pessoas enfermas, encabeçando, não é, as nossas listas aquelas. Que tenhamos uma bela tarde ou noite para muitos de vocês que estão já mais adiantados no tempo, no fuso horário, que nós tenhamos então mais uma vez a nossa responsabilidade levada a efeito por ocasião da prece de hoje, beneficiando o maior número possível de pessoas. Então, minhas irmãs, meus amigos, nós vamos como que tomando o melhor assento, o mais confortável, que nós tenhamos ao nosso lado um ou outro familiar, adultos ou crianças, tudo é válido, tudo soma, tudo constrói, tudo é benéfico, por ocasião das repercussões de qualquer movimento humano, espiritual, em torno da prece. Então, que nós possamos também dar as boas-vindas a muitos amigos que chegaram nos últimos 2 dias
e que estão agora fazendo parte da nossa família da prece. Se eles estão presentes agora ou não, nem importa tanto, mas sim que eles integram, a partir destes últimos dias, a nossa equipe de trabalho. Que nós possamos então, meus amigos, com muito carinho e dedicação, começarmos a pensar em tudo que existe de dificuldades por esse mundo todo, recordando que é um mundo ainda cheio de problemas, em que pessoas, famílias, instituições de todo tipo, comunidades muitas vezes imensas, regiões amplas de qualquer país do mundo, vivendo agruras, vivendo aspectos muito delicados de sofrimento. E mesmo que estejamos desejando orar para uma criança qualquer, que possa ser uma filha, um filho, com problemas médicos mais importantes, como tantos casos que nos chegam dividindo as suas aflições conosco, em busca de um auxílio médico, de um auxílio espiritual, que nós comecemos pelas crianças, as nossas, as dos outros, por assim dizer, as criancinhas que estão aí no mundo todo, espíritos muitas vezes tão antigos quanto os nossos, mas numa vestimenta recente, de pouca idade, crianças de colo, algumas ainda no ventre materno, outras com idades diferentes, até a adolescência, desta para a vida adulta, que possamos nos lembrar de Jesus, quando alguns apóstolos, há 2000 anos, queriam afastá-las do Divino Mestre, por entenderem que Jesus não deveria ser incomodado. O Cristo aproveita para ensinar a eles e, consequentemente, a todos nós, quanto àquele deixar vir a mim as criancinhas e a todos os que a elas se assemelhassem. Que possamos, lembrando do Cristo, buscando a Deus nosso Pai, que criou a terra, tanto quanto possibilitou a chegada a este mundo de milhões de espíritos, todos seus filhos, para vivermos aqui uma longa jornada com vistas ao progresso moral. Que Deus e Jesus, tanto quanto toda uma pleiade de espíritos bondosos, superiores, elevados, cheios de discernimento e de amorosidade, dispersos pelo mundo todo, mais tipicamente desencarnados, que eles utilizem o nosso fluido, aquele chamado de fluido vital, um verdadeiro tesouro para inúmeros aspectos de uma terapêutica que serve a todos, mas que a nossa vontade seja de que o mais próprio
possa servir para a recuperação de todas as crianças que estejam com problemas de saúde, tanto do ponto de vista biológico, somático, orgânico, na área da pediatria, como se diz, tanto quanto aquelas outras que são milhões pelo mundo todo com problemas neuropsiquiátricos, mais especificamente, problemas relacionados à síndrome de Down, à microcefalia, quando no Brasil temos centenas e centenas de casos. Outras crianças com problemas neurológicos isolados no sentido de síndromes convulsivas, diferentes, todas elas levando a muito sofrimento de meninos e meninas pelo mundo todo. Tanto quanto as crianças dentro do espectro do autismo e outras síndromes psiquiátricas infantis. Que a nossa súplica, Jesus, como que uma prioridade de rogativa ao teu coração, seja por seus espíritos, por estes corpinhos que utilizam hoje numa nova empreitada com vistas à sua evolução, tanto quanto aos seus pais, avós, irmãos e irmãs, trazidos para cooperarem contigo, Jesus, a favor destas almas, destes espíritos com dificuldades antigas, para viverem como que o início de um processo, por um lado, lindo e especial, de recuperação e cura de males muito profundos, antigos, sérios, que geraram as dificuldades no presente. Estamos todos aqui, Jesus, lembrando o tal episódio, buscando a tua presença junto a todas elas, através dos mais belos exemplos de espíritos nobres que trabalham pela humanidade, abençoando e protegendo, como que a geração nova que já está aí e que precisa da assistência e do apoio de um grande número de benfeitores para que tudo transcorra, Senhor, de acordo com a tua vontade, para todas elas, e tudo o que significa como que aquela geração que substituirá a atual, com vistas a um futuro melhor para nós todos. Nós também te pedimos, Jesus, pelas famílias de um modo geral, neste mundo imenso, onde temos tantos problemas nos relacionamentos interpessoais, dramas familiares por causa das doenças de um ou de outro dos seus componentes, jovens ou adultos, idosos ou recém-nascidos. Quantas vezes temos a violência doméstica, o abuso das mulheres, das crianças, temos o feminicídio, temos a dependência química de uns e outros por todo o mundo, o alcoolismo,
as drogas ilícitas, gerando os mais diversos dramas familiares em torno do nosso mundo que é a Terra. Aqui estamos, Jesus, rogando que estas luzes, como lâmpadas siderais, que vão acendendo-se pouco a pouco por ação dos grandes espíritos, eles próprios iluminando-nos e os corpos celestes fazendo o mesmo, distribuindo luzes para a nossa humanidade tão doente, tão carente, tão sofrida, ainda numa situação de retaguarda evolutiva, onde há tantos conflitos, enfermidades, problemas mentais, violência e morte. Que os lares recebam estrelas iluminando as relações humanas em todos os lares, favorecendo a concórdia, a afinização, a solidariedade, o amor entre todos, o aconchego, a ternura, o estudo do que seja útil para a sua emancipação intelectual e moral, ajudando, Jesus, contigo e com os teus emissários, a que possamos ganhar uma melhor qualidade de vida, que por sua vez traga efeitos também para a grande sociedade, refletindo-se como um bem comum para todos. E lá se vai a terra, prosperando, caminhando na direção do seu futuro, ganhando aspectos de evolução e de progresso, que significam e significarão cada vez mais felicidade para todos. Aqui estamos, Jesus, para agradecermos pela vida, pela saúde, mesmo que relativa, por um certo bem-estar que muitos possuem, mas que ainda vivem na indiferença quanto aos demais, que quase não têm nada, muito menos conforto, alimento, moradia, serenidade, saúde como um todo e paz. Que o teu amor possa brindar à humanidade do que haja de melhor em ti e nos céus, para que caminhemos para novas realizações, para um novo ciclo de crescimento, deixando ao longe a materialidade, fruto da ambição humana, própria do orgulho e do egoísmo, típicos da terra, para alcançarmos as virtudes que nos farão melhores e mais felizes. Que os anjos teus envolvam o planeta todo, mudando por suas irradiações mentais a imensa psicosfera, até então escura, resultado de um mar de ondas de pensamentos equivocados,
distantes do bem, para que tenhamos então, Jesus, envolvidos em luzes que mesmo venham chegando de fora, promovam a renovação em cada um de nós, seres humanos na Terra, de qualquer nacionalidade, cultura, região, povo e assim por diante. Que nós possamos, Jesus, orar vivamente pela paz. Haja vista inúmeras regiões do mundo em conflitos declarados de guerra, tanto quanto outras muitas regiões com dramas violentos, gerando a loucura, a insanidade, o trauma, a morte, o sofrimento por isto mesmo, amplo e geral. Abençoa, Jesus, a Nigéria, país querido de África, muito pouco conhecido, porque pouco se detém na geografia e na história do continente africano. Tantas lutas, tanto sofrimento. E em Lagos, a sua capital, são dezenas de mortos nos últimos dias por violência policial, a maioria civis, por desavenças entre eles, gerando a dor e a morte. Tanto quanto te pedimos, Jesus, pelo que existe ainda entre a Armênia e o Azerbaijão. E a exemplo destas duas regiões, uma em África e outra entre a Europa e a Ásia, que o teu amor que ali possa instalar-se vivamente, promovendo a paz entre as partes, possa também estar sendo levada para o mundo todo, para os lares, para as comunidades, para tudo que diga respeito aos relacionamentos humanos, à ação da polícia e de tudo mais que temos de tão triste como no Brasil a violência desmedida envolvendo milícias, grupos de criminosos, como temos inúmeras outras questões semelhantes que envolve as comunidades no Brasil e qualquer país, como no México, em Honduras, na Argentina, no Chile, no Equador, no Peru, na Colômbia, como em outras regiões, em maior ou menor grau. Mas a paz que te suplicamos, Jesus, é indiferentemente para todas as regiões, para os grupos maiores ou menores, que seguem uma trajetória de ódio, de ressentimento, de violência e de maldade. Que os teus numes celestes desçam cada vez mais, ocupando os espaços nestas regiões conflituosas, para que então tenhamos equilíbrio e paz, prosperidade e amor para todos. Aqui estamos
lembrando dos doentes. Quantos milhões no mundo todo? Um mundo de bilhões, com milhões de enfermos, com os mais variados diagnósticos médicos, doenças físicas, doenças mentais, hospitalizados, vivendo a luta pela sobrevivência, atingidos por vírus ou bactérias, neoplasias, tumores, como os problemas outros de natureza cardiovascular, neurológicos, de todas as idades, são os nossos enfermos hoje. E como médico divino, Jesus, nós te rogamos uma assistência ampla e profunda, de natureza divina, como só tu podes realizar em nós, para que nos recuperemos, para que tenhamos paz, para que voltemos para os nossos lares, tendo alta dos hospitais, evitando a desencarnação, para a alegria das famílias todas neste mundo afora. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que tu venhas para perto, reflorindo os caminhos humanos para a nossa redenção. Que tu possas trazer a pleiade sagrada dos Espíritos teus, envolvendo o mundo todo, transformando ou agindo neste sentido, para a transformação íntima de cada um de nós. Espíritos doentes, espíritos enfermos, aos bilhões por este mundo. Te rogamos na lembrança pelos suicidas, pelos que se foram de uma maneira violenta, perdendo a jornada da encarnação atual e demorando-se agora há anos ou décadas, por vezes séculos, nas regiões tristes e penosas do mundo inferior da própria Terra. Te pedimos também pelas vítimas das guerras, das revoluções sangrentas, das desavenças de maior ou menor porte, que geraram tantas mortes ao longo dos últimos anos da história da Terra. Que tu penetres, Jesus, com toda a tua luz, no resgate possível dos que engendraram a violência, tanto quanto daqueles que foram as suas vítimas ao longo de muitos e muitos anos, especialmente os recentes. Abençoa, Jesus, os espíritos dos que foram submetidos à morte pelo aborto induzido, que tentaram voltar, renascendo as crianças previstas em seus projetos e foram tratados com ignorância, indiferença ou maldade. Que possamos abrir os nossos braços, como se os nossos corações fossem gigantescos ímãs em capacidade de atraí-los para o amor, para a fraternidade, para o perdão. Aqui estamos, Jesus, recordando
tantas questões ou dramas típicos do mundo, de tal sorte que a tua presença, ostensiva ou sutil, através dos teus ensinamentos, das tuas vibrações de amor, dos fluidos cósmicos e divinos, característicos teus, possamos ver o sofrimento aliviado no planeta e, quem sabe, dias melhores, sem tantos problemas no Brasil e no mundo. Que o teu amor acenda as luzes da esperança e do progresso, afastando a corrupção, a indiferença política, a maldade contra o nosso próprio povo brasileiro, como acontece em outras muitas regiões da terra cheias de sofrimento. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, a Rainha Divina dos Anjos, como sua falange imensa e linda, em teu nome, Jesus, possa nos trazer o que há de mais puro no sentido da reversão de tantos males aceitos nos corações humanos de tão grande parte da nossa família humanidade terrestre. Queremos agradecer todas as providências de cada dia por um mundo melhor para todos. E te pedimos perdão, Jesus, por tudo que houve na terra, que gerou as dificuldades atuais e o sofrimento, mas que tu nos ajudes a vigiar e a orar, sempre, para que não repitamos os mesmos erros do pretérito e de corações muito mais amorosos, fraternais, ternos e sinceros, humildes e dedicados, amando e servindo, nós possamos seguir trabalhando por um mundo melhor. Muito obrigado a todos os amigos da prece, a todos que estão conosco hoje, estiveram ontem, estarão amanhã. Que Jesus os abençoe, que vocês todos tenham nesta sexta-feira uma bela tarde, noite, madrugada, o amanhecer de amanhã, cheio de bênçãos, num novo dia que se abre a nosso favor. Um grande abraço em todos vocês, a nossa gratidão de sempre, e até esta noite, durante o sono, ou amanhã mesmo no mais tardar. Até lá, meus amigos, e muito obrigado.